Olá, amigo, você é muito bem-vindo ao canal Embaixadores. Que bom tê-lo aqui para nós continuarmos juntos aprendendo e estudando sobre esses temas tão importantes para o momento que nós estamos vivendo. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à análise que temos feito sobre o livro The Great Reset, este livro que foi lançado pelo Fórum Econômico Mundial e contém muitas informações importantes para o momento da história que nós estamos vivendo e com diretrizes interessantes que podem nos ajudar a compreender como se desencadearão os eventos contidos nas profecias bíblicas. Então, acompanhe conosco esse conteúdo que é muito interessante para todos nós. Gostaria de começar o estudo de hoje com esse texto aqui do livro, que é bem interessante. Olha só. A sustentabilidade deixará de ser secundária e as mudanças climáticas, tão intimamente relacionadas à poluição do ar, passarão para a linha de frente de nossas preocupações. No último vídeo nós falamos um pouco sobre essa questão de como eles começaram a relacionar questões ambientais com a questão da pandemia, e esse aqui é o trecho final daquela parte, certo? O que eu queria destacar daqui é que ele fala que depois da pandemia, o próximo passo aí será colocar as questões ambientais como a linha de frente das preocupações da humanidade. Será a grande preocupação de todas as pessoas. E aí eles concluem aqui a ideia dizendo que a tendência verde acabará prevalecendo. Ou seja, o movimento em prol do meio ambiente é visto como vencendo a disputa do modo de vida consumista anterior que se tinha antes da pandemia. Então as pessoas buscavam recursos, seus bem-estar, riqueza, independente de poluir o planeta ou não. Ele fala que isso aqui vai mudar daqui para frente, certo? E aí eles falam aqui do Acordo Verde Europeu. Eles dizem que foi lançado pela Comissão Europeia, é um esforço massivo e a manifestação mais tangível de autoridades públicas que decidiram não permitir que a crise do Covid-19 vá para o lixo. Então a gente já percebe movimentos aqui de pessoas que estão extraindo da crise da Covid-19 lições para cuidar também da questão ambiental. Algumas cidades como Seul estão promovendo seu compromisso com as políticas climáticas e ambientais, implementando seu próprio novo Acordo Verde. Então eles falam aqui, a direção da tendência é muito clara, as pessoas, o mundo vai se voltar mais para essa questão. Seguem dizendo: felizmente, a ameaça do Covid-19 não durará. Um dia isso ficará para trás. Logo no início da pandemia, eu achava que realmente ela tinha grande potencial de desencadear os eventos finais. Mas lendo o livro aqui, e se de fato tudo isso que a gente está vivendo foi orquestrado, não é? Eles estão deixando claro aqui que a pandemia, na verdade, ela está acelerando processos. Mas ela vai passar, ela vai deixar o seu legado, mas ela vai passar. Em contraste, a ameaça das mudanças climáticas e seus eventos climáticos extremos associados estarão conosco no futuro previsível e além. Ou seja, o próximo passo, um dos legados da pandemia, é fazer com que se desperte o sinal de alerta para a questão ambiental, certo? Depois que a pandemia passar, é a próxima coisa que a gente tem que resolver. O risco climático está se desenvolvendo mais lentamente do que a pandemia, mas terá consequências ainda mais graves. Então, já estamos sendo avisados, Vamos fazer algo. Um outro ponto aqui que ele toca no livro que é muito interessante, tendo como pano de fundo o cenário profético, é a questão da privacidade e do rastreamento das pessoas. Então, ele fala aqui que isso é essencial no arsenal necessário para combater a Covid-19, um facilitador de vigilância em massa. Então, diante da situação que a gente está vivendo, tirar das pessoas a sua privacidade tem sido importante por um bem maior, que é a saúde mundial, certo? Será que no futuro, pensando na questão de decreto dominical, será que ele viria por algum motivo em que as pessoas também entendessem que é bom tirar a privacidade das pessoas e entender se elas estão seguindo isso ou não por um bem maior, assim como está sendo agora com a pandemia? Para a gente pensar sobre isso, Mas a gente vê que a pandemia, essa situação tem feito com que as pessoas aceitem ter a sua privacidade tirada de uma forma branda, Sem questionarem isso. Eles falam aqui, as medidas de distanciamento social e físico tendem a persistir depois que a pandemia se diminuir,
justificando a decisão de muitas empresas de diferentes setores de acelerar a automação. Aquilo que nós já comentamos em um outro trecho do livro, né, em que a robotização vai ocupar os lugares de muitos empregos, né? Então, as pessoas ficarão mais em casa e trabalharão menos no chão de fábrica. Isso aqui é um comentário nosso, tá? A automação substituirá muitos. Então, eu pergunto aqui, né, como eles se sustentarão? Poderiam ter auxílio financeiro do governo, um salário básico universal, como já estão ventilando hoje? É mais uma informação que a gente tem aqui importante. A tecnologia pode ser um atalho formidável, permitindo que as autoridades de saúde pública identifiquem pessoas infectadas muito rapidamente. Então agora ele volta a falar da questão do monitoramento, contendo assim o surto antes que ele comece a se espalhar. Então veja como o motivo aqui é bom. Fiscalizar as pessoas vai ajudar, pessoal, a prevenir um surto em qualquer lugar, certo? Nas fases iniciais da pandemia, muitos países decidiram implementar o rastreamento digital em tempo real dos movimentos, a fim de confinar uma pessoa infectada pelo C-19 e impor quarentenas subsequentes ou bloqueios parciais. Então eu coloquei, será que isso seria um ensaio para o desfecho profético, né? De identificar, as pessoas não têm mais privacidade, identificar aquele que não está seguindo as regras de decretos, né? Decretos que forem estabelecidos. E aí fica muito fácil identificar quem é a pessoa e aí confina a pessoa ou prende a pessoa. Então será que a pandemia já não está sendo um ensaio social para isso? Até comentam aqui, olha, que a Apple, a Google estão colaborando para desenvolver um aplicativo. Movimentos e conexões de pessoas infectadas pelos vírus poderão ser identificados nesse momento, certo? Dizem aqui, um número crescente de cidadãos parecia favorecer o rastreamento dos smartphones. Então você percebe como as pessoas elas vão permitindo isso. É claro que muitos não percebem as implicações que isso podem trazer, né? Questões como se o rastreamento digital deve ser obrigatório ou voluntário, se os dados devem ser coletados de forma anônima ou pessoal, se as informações devem ser coletadas de forma privada ou divulgada publicamente, contém muitos tons diferentes, tornando extremamente difícil concordar sobre o modelo unificado de rastreamento digital da forma coletiva. Ok. A menos que aumentem a vigilância digital, não serão capazes de reabrir e funcionar sem o risco de novas infecções. Então, lá em cima ele fala, olha, tem muitas coisas a se pensar em cima disso, mas tem uma questão. Se a gente não fizer isso, a vida não volta ao normal. Então, e aí, pessoal, o que vocês acham? Então, as pessoas elas vão acabar cedendo diante disso, né? Eles dizem aqui, ó, eles citarão saúde e segurança como justificativa para aumentar a vigilância. As ferramentas de vigilância provavelmente permanecerão em vigor após a crise. Então, por uma causa maior, as pessoas acabarão permitindo. Eles dão até o exemplo aqui, olha, do que aconteceu no 11 de setembro, né, o ataque terrorista. E fala que a partir daí começou-se a usar muitas câmeras, né, identificação eletrônica de entrada e saída de funcionários, visitantes. Isso se tornou a norma na época. Só que na época as medidas eram consideradas extremas, mas hoje elas são consideradas normais. Então é algo que pode assustar inicialmente essa perda de privacidade, né, para saber os seus dados e tal, mas depois isso pode se tornar normal, assim como é normal hoje o que começou lá no 11 de setembro. Qualquer experiência digital que tenhamos pode se transformar em um produto, entre aspas, né, destinado a monitorar e antecipar o nosso comportamento. Então, dependendo de quem monitorar esses dados, eles vão saber muito sobre cada pessoa, né? Que tipo de coisas que ela gosta, que tipo de coisas que elas assistem. Isso aqui é um outro ramo. Claro que inicialmente começa para saber se a pessoa está doente ou não, mas pode encaminhar para isso. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, isso aqui é coisa que está aqui no livro, certo? Nos próximos meses e anos, o trade-off entre benefícios de saúde pública e perda de privacidade será avaliado cuidadosamente. A maioria das pessoas, temerosa do perigo representado pela Covid-19, perguntará: não é tolice não aproveitar o poder da tecnologia para vir em nosso resgate quando somos vítimas de um surto e enfrentamos uma espécie de vida ou morte situação? Eles então estarão dispostos a abrir mão de muita privacidade e concordarão que, em tais circunstâncias, o poder público pode legitimamente anular os direitos individuais. Então, olha só, pessoal, como as coisas elas são orquestradas de forma que as próprias pessoas acabam cedendo a isso, não é?
Se não estivermos vigilantes, alertam os defensores da privacidade. A pandemia marcará um importante divisor de águas na história da vigilância. Então eu pergunto, isso vai ocorrer ou não? Né? É algo que nós precisamos pensar aqui. Esse pensador aqui, historiador, né, Yuval Noah Harari, ele é conhecido por alguns e ele coloca um argumento aqui bem interessante. Eu queria que você pausasse o vídeo nesse momento para você ler o argumento que ele coloca e você fazer um exercício em relação ao cenário profético, de que forma isso pode cooperar para isso. Dê um pause aí no vídeo, dê uma lida nesse argumento dele. Seguindo aqui o vídeo, ele fala aqui, olha, a pandemia anuncia um futuro sombrio de vigilância estatal. Então, o governo, né, vai estar cuidando aí daquilo que você faz, para onde você vai e tal. Então, o motivo inicial é bom, cuidar da pandemia, mas isso pode se tornar parte, mas se isso se tornar parte da vida, pode ajudar o monitoramento para o período do decreto dominical, tá bom? Sem medinhos aqui, é disso que eu estou falando de verdade, tá bom? Como essa nova abertura para a questão do monitoramento pode ajudar nessa questão do decreto dominical. Mas aqui embaixo eles falam, olha, grandes empresas ficarão maiores, enquanto menores encolherão ou desaparecerão. Você percebe que ele vai e volta em vários assuntos, né? Já falamos disso em outro momento, mas eles reforçam aqui, né? As grandes empresas se tornarão maiores ainda, os mercadores da terra, como aparece em Apocalipse 18, se enriquecerão cada vez mais e os menores desaparecerão, certo? E aí, na parte final aqui do livro, pessoal, ele vai falar sobre as escolhas morais. E aqui eu queria destacar algumas partes importantes. Olha só, reset para os indivíduos. A pandemia chamou nossa atenção para a importância da natureza. Então, você percebeu que não foi com isso que ele começou o conteúdo do livro. Se você ainda não assistiu nossos vídeos anteriores, pesquisa aqui no canal a parte 1, 2 e 3 desse material. Ele não começou falando da natureza, mas ele termina sendo a principal bandeira que ele defende, certo? No futuro, prestar mais atenção aos nossos ativos naturais se tornará progressivamente primordial. Então ele dá muito destaque aqui à questão ambiental, certo? Nesse curto espaço de tempo, o C-19 desencadeou mudanças importantes e ampliou as linhas de falha que já afetam nossas economias e sociedades. Desigualdades crescentes, um senso generalizado de injustiça. Veja os problemas que ele vai elencando. Aprofundamento das divisões geopolíticas, polarização política, déficit públicos crescentes e altos níveis de dívida, governança global ineficaz ou inexistente, financiarização excessiva, degradação ambiental. Estes são alguns dos principais desafios que existiam antes da pandemia. A crise exacerbou todos eles. O desastre do C-19 poderia ser o relâmpago antes do trovão? Ou seja, será que isso é só um anúncio do que pode acontecer do mundo? Teria força para desencadear uma série de mudanças profundas? Então ele despertou o alerta. Será que nós vamos fazer as mudanças? A menos que façamos algo para redefinir o mundo de hoje, o de amanhã será profundamente abalado. Agora você imagina uma pessoa comum lendo isso daqui, né? Ela vai, meu Deus, vamos logo fazer isso, não é? Deixar de abordar e corrigir os males profundamente enraizados em nossas sociedades e economias pode aumentar o risco. A pandemia nos dá essa chance. Ela apresenta, veja essas duas palavras, uma rara, mas estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e redefinir o nosso mundo. Ou seja, é mais ou menos assim, a gente não sabe quando vai ter outra chance. Então, a gente está vendo tudo isso que está acontecendo, vamos melhorar a situação. A situação aqui é rara e é pouco tempo, é estreito, né? O veredito parece claro, precisamos mudar, devemos mudar. Mas vamos aprender com os erros que cometemos no passado? A pandemia abrirá a porta para um futuro melhor? Vamos colocar nossa casa global em ordem? Trata-se de tornar o mundo menos divisivo, menos poluente, menos destrutivo, mais inclusivo, mais justo. Então ele acaba resumindo todas as coisas, né, que ele falou ao longo do livro aqui nessa parte final. E aí, no último trecho que eu destaco da análise desse livro, eu coloco aqui. Em todo o mundo proliferaram movimentos que exigem um futuro melhor e clamam por uma mudança para um sistema econômico que priorize nosso bem-estar coletivo acima do mero crescimento do PIB. Então não é só eles que estão falando isso, a sociedade também está pedindo. Estamos agora em uma encruzilhada.
Um caminho nos levará a um mundo melhor, mais inclusivo, mais justo e mais respeitoso com a Mãe Natureza. O outro nos levará a um mundo semelhante ao que acabamos de deixar para trás, mas pior e constantemente perseguido por surpresas desagradáveis. E é incrível que a Igreja Católica ela tem tido o mesmo discurso, exatamente o mesmo discurso. Aqui embaixo eles falam, por que não mudar para algo melhor? Voltar apenas ao que se fazia antes da pandemia pode parecer a escolha mais óbvia. Ou seja, voltar ao mundo de antes, ok, pode ser, mas vai piorar. Crises maiores virão. Por que não mudar para algo melhor, amigos? Muito bem, nós finalizamos aqui a análise que fizemos sobre esse livro. Nós condensamos bastante coisa. Seria muito importante se você conseguisse ter acesso e ler esse material por completo, tendo como pano de fundo as profecias bíblicas, para não se desencaminhar também para teorias de conspiração, mas ver como esses discursos aqui ajudam a gente a ver o cumprimento do cenário profético no mundo que a gente está vivendo. Nós precisamos nos preparar, queridos. Precisamos, sem alarde, mas nos prepararmos, porque os sinais estão aí para nos dizer que Jesus está voltando. Ele falou isso. Quando vocês verem essas coisas acontecer, saibam que eu estou próximo às portas. É tempo então de nós buscarmos nos aproximar de Deus, nos afastarmos do mundo e sabiamente olharmos para esses sinais e entendermos que nós precisamos nos preparar para as cenas finais da história desse mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Fico feliz que você chegou até aqui conhecendo conosco esse material. E mais uma vez eu te convido, se você chegou agora aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sino aí para você receber os próximos conteúdos que postaremos aqui. Compartilha esse material. Eu espero vocês todos no nosso próximo estudo. Tudo bem? Até lá!